Muito obrigado, André. Bem, pessoal, é sempre uma grande responsabilidade falar a respeito de Ângelo Monteiro, um grande poeta, um grande ensaísta, e também uma grande satisfação. Eu preparei aqui um texto porque eu tendo a ser muito prolixo, né? Então, se eu não me guiar pelo texto, eu termino enfim. Então vamos lá, vou falar um pouco a respeito da obra ensaística do Ângelo Monteiro, já que a obra poética é mais estudada, é mais contemplada e já é conhecida por quase todos, né? O que diferencia Ângelo Monteiro dos demais críticos literários do Brasil é a base filosófica do seu método de análise, além de seu singular estilo de escrita, em que não raro a poesia floresce com vigor. É que Ângelo Monteiro está mais preocupado em descortinar as camadas profundas de significado do texto literário do que em lançar luz sobre certos palavreamentos verbais, aspectos que os críticos de orientação estruturalista se ocuparam e ainda se ocupam de maneira quase obsessiva. Ângelo Monteiro, assim como Fernando Pessoa, tem como ideia que a finalidade da arte é elevar, ou seja, através da educação do sentido, da obra de arte genuína, alarga a nossa visão de mundo, criando o que T.S. Eliot chama de sensibilidade suplementar. É interessante essa ideia de finalidade da arte, né? Porque hoje em dia a gente vive numa época de valitude estética, né? E as pessoas acham que tudo é arte, mas como diz o Afonso Romano de Santana, se tudo é arte, nada é arte, não é verdade? E as pessoas têm uma ideia muito equivocada a esse respeito, né? Eu creio que isso surgiu muito por conta de um ensaio do Paulo Leminski na academia, né? Esse ensaio do Leminski foi um ensaio que circulou bastante na academia, chamado Inutensílio. As pessoas entenderam mal esse ensaio, porque quando o Leminski fala inutensílio, ele quer dizer que a arte não é um utensílio, no sentido em que Heidegger usa a palavra utensílio. Quer dizer, a arte não é um objeto que serve para fins pragmáticos, mas ela tem uma utilidade, que é de alargar a visão do mundo do ser humano, que é de educar os sentidos, que é de apontar para a transcendência, né? Então daí a preocupação de Ângelo Monteiro com o que Otto Maria Carpo chamava de caráter intemporal da obra de arte, que nada mais é do que um conjunto de características que faz a obra sobreviver para além das contingências temporais, como por exemplo as ideologias que por definição flutuam nas camadas mais superficiais da história. Quer dizer, essa arte atemporal, ela é uma arte que vai buscar a sua razão de ser nas camadas mais profundas de significação da existência humana. Ela não se apega à superficialidade ideológica. E é por isso que Ângelo Monteiro não está preocupado com modismos, uma vez que, como ele próprio diz, o que menos interessa é o rameirão cotidiano, em cujo horizonte só cabem as ordens do dia e os editais e proclamas da mediocridade dominante. E é por este motivo que o nosso poeta e filósofo, como diz em seu decálogo da poesia pedestre, se recusa a prestigiar a arte que não ultrapasse o giro rápido dos marrecos e a roda das galinhas e dos perus. Tal busca da transcendência o aproxima de Giacomo Leopardi, o poeta do infinito,
que afirmava o seguinte: ora, eu dou pouco valor àquela poesia que, depois de lida e meditada, não deixa no espírito do leitor um sentimento novo, que por meia hora me impeça de ter um pensamento vil ou de praticar uma ação indigna. Mas se engana quem pensa que Ângelo Monteiro é um conservador fundamentalista, que, atraído pelo extremo, acaba sendo tão míope quanto vanguardista e intransigente. Aliás, parece que nos dias de hoje, a diretriz do equilíbrio anunciada desde os tempos do oráculo de Delfos foi quase que completamente esquecida. No século XXI, tudo funciona na base do ou isto ou aquilo, como dizia a saudosa poeta Cecília Meirelles. Mas o nosso poeta filósofo, atento às armadilhas de nossa época, soube sabiamente encontrar um ponto de equilíbrio, uma estreita faixa de terra entre a tradição e a modernidade. Daí cultivar tanto o verso livre quanto o soneto. Daí valorizar tanto a tabacaria de Fernando Pessoa como os sonetos de Luís Vaz Camargo. Foi por isso que, em artigo publicado no Jornal do Comércio, Ângelo Monteiro afirmou o seguinte: em boa lógica, nunca pude compreender como o cordão azul poderá viver sem um cordão encarnado, nem o encarnado sem o azul. Por essa mesma razão, ao assistir os pastorios da minha infância, costumava torcer pela Diana, porque ela cantava assim: sou a Diana, não tenho partido, o meu partido são os dois cordões. Foi quando então comecei a aprender que a ideia de contraposição entre as duas cores parecia antes irmaná-las em algo que lhes era comum, a diferença de que viviam e ali se alimentavam. Desde essa época tive a percepção de que trocar o azul pelo encarnado ou o encarnado pelo azul seria simplesmente passar para um lado do espelho. Tal atitude de espírito de preconceitos parece servir como alicerce para a arquitetura do livro Outras Vozes, em que são estudados desde escritores já estabelecidos, quase canônicos, embora ainda pouco estudados, como por exemplo César Leal, Alberto da Cunha Mello, Mauro Mota, até autores quase desconhecidos, pouco contemplados pela crítica, como o maranhense Naldo Machado e o paraibano radicado Maranhão, do Zé Chaves. Eu fiquei muito impressionado ao descobrir a poesia do Naldo Machado. E fiquei impressionado pelo seguinte: porque é um poeta de extremo valor, mas que é completamente desprezado pela academia, né? É completamente desprezado pelos estudiosos da literatura. Mas isso não é surpresa no Brasil, porque no Brasil um poeta como Oswald de Andrade é mais estudado do que Carlos Pena Filho, né? Então, tudo é possível aqui, né? E eu gostaria de destacar alguns versos do Naldo Machado, que realmente foi um poeta que me impressionou muito. Parreirar de Deus é o nome do poema. Última lição do mármore: não restará nem memória daquilo que o tempo grava. Outro poema: estou esquecendo meus mortos, já as sílabas dos seus nomes soam surdas aos ouvidos de quem lhes balbucia os ossos. Quer dizer, uma voz bastante singular que dialoga com a tradição, né, e com um vigor, né, uma poesia com vigor, com uma força realmente que impressiona, né, e talvez por isso mesmo ele seja negligenciado, né, por conta da qualidade. Então, vamos ver aqui que eu me perdi. Onde é que eu estou? Pronto, é o seguinte. E Ângelo também faz um trabalho muito importante, que é o de
estudar os poetas da geração de 75, né? São poetas de grande valor e que, infelizmente, são pouco estudados, né? Pernambuco tem essas coisas de valorizar pouco o que vem da própria terra. Né? Inclusive tem um verso famoso do Carlos Fernando que ele fala disso, né? Pernambuco, ingrato para os da terra e grato para os que não são, né? Algo mais ou menos assim. Quer dizer, infelizmente, exatamente, boa para os que não são. Então, existe isso aqui, que é uma coisa que eu não consigo compreender, né? Nós temos poetas de qualidade, né? Temos Cícero Nogueira, temos Marcos Aciola, temos César Leal, temos Ângelo Monteiro, né? Temos José Rodrigues de Paiva, Hernán Dias e tantos outros. Eu não vou conseguir lembrar de todos, né? Mas infelizmente são poetas pouco prestigiados, né? E Ângelo, ele nesse livro ele consegue preencher um pouco essa lacuna, né? De estudar realmente quem merece, quem tem qualidade, né? Então, esses poetas, Dão Machado e o Paraibano Rasgado Mariano José Chaves. Então, são vozes de níveis diversos, porém unidas pelo que deveria ser. Pelo que deveria guiar toda e qualquer tentativa de análise literária, que é o valor estético, né? Então, essas vozes, apesar dos tipos diferentes, elas têm isso em comum, que é o valor estético. O filósofo Schopenhauer dizia que temos dificuldade de enxergar tudo que está muito longe e tudo que está muito próximo, de modo que o empreendimento de Ângelo Monteiro e outras vozes é ao mesmo tempo corajoso e arriscado. É que, como dizia T.S. Eliot, só é possível aferir o valor estético de uma obra após ela ter passado pelo filtro do tempo. No caso específico de Ângelo Monteiro, no entanto, esse risco é quase inexistente, uma vez que o nosso ensaísta passou décadas estudando a filosofia da arte e a alta literatura, o que lhe fez desenvolver o que Benedetto Croce chamava de intuição estética, que é a capacidade de reconhecer no ato o que tem valor artístico, assim como o enólogo experiente é capaz de, com apenas um gole, reconhecer a qualidade e a procedência de um vinho. Bem,